Será gravada. Essa live será gravada com o Horácio Shlomo Pereira, ele que é da Virgínia, nos Estados Unidos, português naturalizado, acredito, nos Estados Unidos, formado festival em Jerusalém, formado em Jerusalém e escritor, no meu ponto de vista, é a maior autoridade que existe na atualidade sobre a Ibéria, a história dos judeus em Portugal, na Espanha. É um grande especialista em pergaminhos antigos, inclusive está lançando um livro agora em Portugal, muito bem trabalhado, por sinal. E eu tive a honra de conhecê-lo numa live sobre genealogia, né? E acabamos que estamos aqui convidando ele é uma pessoa extremamente assim amorosa e muito carinhosa com a causa do sim, a gente percebe isso, não é? E é um rabino realmente diferenciado nessa área. E eu quero dizer ao rabino que ele se sinta agora abraçado por todos os anuncim, todos aqueles que fazem parte essa grande nação anuncim, eles são milhões, e que a palavra agora está com ele, que deve falar. Fica à vontade, tá bom? Tá, então, muito obrigado, muito obrigado. Ahm, eu, para já, em primeiro lugar, é dizer que, de facto, é uma honra e um prazer muito grande ter esta oportunidade de falar aqui com o vosso grupo, com a Associação dos Amigos da Torá, um grupo que está a fazer os possíveis e os impossíveis para fazer uma reconexão entre os dispersos, literalmente, do povo de Israel e o povo de Israel no seu conjunto hoje. E, digamos, o objetivo, penso por tudo o que eu tenho visto do vosso grupo, é o mesmo objetivo de muitas das minhas atividades, que é criar pontes entre estes dispersos, estas almas dispersas, estes corações dispersos, e o povo de Israel na sua continuidade natural, como existe hoje. Uh, Se quiserem, usando a terminologia que é usada frequentemente nestes casos, estamos a falar de reconectar, de criar pontes entre as comunidades e as pessoas que se identificam como Bnei Anussim e o povo de Israel, os judeus no geral. Eu, depois de pensar bastante no que iria falar, eu decidi falar em algumas coisas que eventualmente poderão até não responder imediatamente às perguntas que muitos terão, porque eu compreendo que não há nada mais sensível, não há nada mais sensível na nossa vida que a nossa identidade, o que nós sentimos. E o que nós sentimos é esta chama judaica, é uma questão de precisamos de expressá-la de uma maneira ou outra, portanto, compreendendo que isso leva a muitas questões práticas imediatas. O que eu decidi fazer, e peço desculpa se errei na escolha, é eu gostava de dar-vos um pouco do pano de fundo, um pouco da história, se quisermos, de todo este fenómeno de Anousim e de Bnei Anousim. E a razão pela qual eu penso que é importante dar essa história é porque muitas vezes eu tenho a sensação que as pessoas que estão hoje, quer de um lado, quer do outro, digo eu, quer do lado dos grupos que se assumem como Bnei Anousim, quer do lado do judaísmo mainstream, para essa expressão, muitas vezes eu tenho a noção que as pessoas não se apercebem de que existe uma história, que existe uma história por trás. Ou seja, nós não estamos hoje a reinventar a roda.
as reivindicações dos Bnei Anussim e a reação das comunidades, enfim, normais, vamos usar esse termo, são, especialmente do ponto de vista das comunidades judaicas, que têm uma memória muito maior, por definição, do que as comunidades de Anussim. A memória faz uma diferença enorme porque nos permite perceber uma série de nuances, uma série de detalhes e uma série de sensibilidades que tornam muito mais fácil lidar um grupo com o outro. Ou seja, vamos pensar que eu estou a falar com um amigo e não agora dois grupos, digamos assim. Estou a falar com um amigo. Eu tenho que ter a noção das sensibilidades do meu amigo, dessa pessoa, senão eu não consigo ter um diálogo profícuo com a pessoa. Se tivermos uma diferença de opiniões e eu não souber as sensibilidades, não souber o background, não souber a vivência e a experiência e como é que olhou para estas coisas, não dá, não é? E, portanto, ganha-se muito em perceber isto. E, portanto, como digo, correndo o risco de acabar por ser um pouco chato e não responder às perguntas mais imediatas, que, se Deus quiser, pode ficar para outra vez, uh, quero-vos dar uma vista aérea o mais breve possível, mas também o mais compreensiva possível, de como o problema dos Anusim começou e como é que, do ponto de vista das comunidades judaicas, o problema foi visto através do tempo. Ok? O problema como existe hoje é um problema que tem origem já nos longínquos anos de 1391. 1391 foi o primeiro grande movimento de conversões forçadas em Espanha. Neste caso nem foi em Portugal, foi nos reinos em Espanha. 1391 criou imediatamente na Península Ibérica, digamos, três povos judeus, se quisermos. Os judeus normais, entre aspas, os judeus convertidos que já não eram praticantes e uma grande maioria de judeus que estavam no meio, que eram conversos, que continuavam a fazer as suas práticas, mas que exteriormente tinham que seguir a religião católica. Portanto, temos três grupos completamente distintos. Isto, obviamente, as coisas foram-se agravando muito até 1492, quando foi a expulsão de Espanha, e nessa altura da expulsão de Espanha, também não só houve muitas conversões mais ou menos forçadas, digamos que há muitos matizes do que significa ser forçado a converter-se. Mas, portanto, 1492 foi um período também muito, muito difícil desse ponto de vista. E depois acontece que o grosso dos judeus espanhóis, portanto, Castela e de Aragão e tudo isso, vieram para Portugal. Portugal não tinha havido nenhuma expulsão, não tinha havido nenhum problema sério até essa altura. E, portanto, se nós nos pomos na última década do século XV, a população judaica portuguesa era enorme, era tipo 20% da população total, e era uma população que era, em grande parte, na sua maioria, eram judeus espanhóis. Também, obviamente, judeus portugueses, mas uma boa parte de judeus espanhóis, já com estes matizes todos de uns serem mais das correntes normais, digamos assim, mas outros já estarem habituados e já estarem numa ou duas gerações como Anusim, como ter que fazer uma coisa publicamente e seguir outras. Já nessa altura, para vocês verem, houve um grande rabino português, o David Ibn Yahya, que ele acabou por ser expulso, e estamos a falar em 1493, ele acabou por ser expulso de Portugal porque estava a ser acusado de estar a fazer proselitismo entre os espanhóis que tinham sido convertidos à força, os judeus que tinham sido convertidos à força, e ele estava a fazer um esforço hercúleo para os trazer de volta ao judaísmo. E foi expulso porque estava a ser acusado, estava a tentar converter cristãos. Que é uma ironia enormíssima, obviamente. Mas quer dizer que já nessa altura havia esta dificuldade
E toda a interação entre os dois grupos, os Hanusim, ainda na altura, e o povo judeu, era muito complicado pelo facto não só de haver já uma separação, apesar de estarmos a falar de famílias, estamos muitas vezes a falar de marido e mulher, literalmente, de pais e filhos, literalmente, um, como um à parte, para vocês verem a delicadeza dessa primeira geração de Anusim, a delicadeza da situação, que não tem nada a ver com a delicadeza de hoje, mas uma delicadeza profundíssima. Um dos casos mais célebres em Espanha foi um senhor que se converteu, converteu-se ao cristianismo. Talvez ao princípio tenha sido forçado a converter-se, mas depois adotou o catolicismo com toda a gana, com toda a força, com tudo e mais alguma coisa. Ao ponto que ele tornou-se o arcebispo da cidade de Burgos, muito rapidamente. Ele, aliás, era o rabino da cidade de Burgos e, portanto, ele passou de rabino da cidade de Burgos a arcebispo da cidade de Burgos em poucos anos. E agora, porquê é que este caso é interessante? Porque a mulher dele nunca se converteu. A mulher nunca se converteu. E, portanto, sempre houve ali, há muita documentação, de uma tensão enormíssima entre este tipo que tinha traído o povo de Israel e a mulher, que nunca tinha. Bom, mas, enfim, é uma história interessante em si própria, mas dá uma ilustração da dimensão do problema na altura. Ora bem, quando se chega a Portugal, quando chega, portanto, estamos a falar nesses 10 últimos anos do século XV, 1492 até 97, grosso modo, o que existe é um fenómeno de deterioração muito rápida da condição do povo de Israel, no geral, judeus e conversos, judeus e anusim, em Portugal, porque reparem, era o último receptáculo agora do judaísmo na Península Ibérica, estava ali concentrado em Portugal, e acontece que em 1496 há um decreto de expulsão de Portugal. Esse decreto de expulsão nunca foi, de facto, implementado, porque também a ideia nunca foi expulsar os judeus. Isso é uma história também muito complexa e muito interessante, que não temos oportunidade para estar a falar aqui, mas é importante dizer que o processo de da solução final, se quisermos, do problema judaico na Península Ibérica não foi a expulsão dos judeus de Portugal, destes judeus ibéricos que estavam em Portugal, mas foi sim a sua conversão maciça e forçada. Portanto, nós estamos a falar de dezenas de milhares, estamos a falar de cerca de 200 mil pessoas, 200 mil judeus que foram convertidos à força. E convertidos à força quer dizer que foram agarrados e levados para as pias batismais, que foram postos como um rebanho e que foi-lhe atirada a água benta para cima e tornados cristãos oficialmente. Aliás, é interessante que estes judeus, na literatura brasileira, não na portuguesa, mas na literatura histórica brasileira mais antiga, estes judeus que tinham sido convertidos à força eram referidos como os batizados em pé. Os batizados em pé, porque eles tinham sido batizados quando estavam 20, 30 mil numa praça qualquer e vinham lá uns bispos a tirarem água benta e pronto, ficaram assim. Ora bem, o que é que isto significa? Significa que por causa de todas as razões que levaram a esta conversão forçada, em vez de expulsão, não há expulsão de Portugal. Há um decreto, mas não há expulsão de Portugal. O que existe é esta conversão forçada. Ao mesmo tempo que há esta conversão forçada, a coroa portuguesa, por causa das razões desta conversão forçada, e só para vos dar a ideia, obviamente, isto é o princípio de todas as descobertas marítimas portuguesas, não é? Todo esse processo de expansão português, digamos, os judeus estão a ser perseguidos de uma maneira horrível quando Vasco da Gama sai de Portugal na sua viagem para descobrir, entre aspas, o caminho para a Índia, e nessa altura, os judeus tinham um papel fundamental como os cientistas, os cartógrafos, os astrónomos, os matemáticos por detrás da navegação. Os dois
principais astrónomos e matemáticos portugueses na altura eram dois judeus, eram dois rabinos, Rabino Abraão Zacuto e o senhor, o mestre vizinho. Por outro lado, tínhamos também todo o apoio financeiro que a comunidade judaica tinha e estava a apoiar, e, portanto, consegue-se ver perfeitamente que a última coisa que a coroa portuguesa queria era expulsar os judeus, queria era ficar com o património científico, o património cultural, o património financeiro, para poder continuar e desenvolver as suas expedições. Não, não poderia ser de outra maneira. E, portanto, por causa disto, este processo de conversão à força é alinhado com duas outras regras que não existiram nunca em nenhum outro lado. Nenhum outro país isto existiu. Que foram dados aos judeus convertidos, que em Portugal se chamavam os cristãos novos, foi dado um período de cerca de 20 anos para os judeus se adaptarem à sua nova religião. Porquê? Porque, vamos lá ver, se temos uns cientistas, se temos um financeiro, temos que lhe dar um bocadinho de margem, porque senão se nós o estamos a converter à força. E depois o obrigamos a ficar no país. E esta é outra característica única do fenómeno que está por trás de todo isto dos Anusim, Bnei Anusim. É que os judeus foram convertidos e, em vez de serem sido expulsos, depois de terem sido convertidos, foi-lhes proibido sair do país. Porquê? Porque exatamente o que a coroa queria era os seus recursos financeiros, intelectuais e por aí, não é? E, portanto, eles não podiam sair, não podiam praticar a sua religião, mas também não sabiam absolutamente nada sobre a religião cristã. E, portanto, a coroa, para os apaziguar, digamos assim, dá-lhes 20 anos para se adaptarem à nova religião, o que significa, na prática, que, basicamente, se nós vos apanharmos a fazer coisas que são judias, nós entendemos e não são perseguidos. Mas têm que fazer as coisinhas cristãs todas, não é? Obviamente. Repare, em Portugal não havia Inquisição na altura ainda. A Inquisição em Portugal aparece 20, 30 anos mais tarde. Portanto, não havia Inquisição em Portugal na altura, nessa fase. Agora, reparem esta situação. Nós temos um grupo maciço de judeus ibéricos que é o creme, que é o topo dos judeus ibéricos, digamos, estão em Portugal. São convertidos à força. É-lhes dada uma oportunidade para aprender a sua religião e, portanto, ter todos os lapsos que possam ter. Não podem sair do país. Isto criou as condições para desenvolverem, desde o princípio, um sistema paralelo e um sistema alternativo de observância do judaísmo que não é uma oportunidade que não houve noutros sítios, que não houve noutros países, não houve noutras expulsões. É uma oportunidade que não houve em Espanha, de criar esta, quase institucionalizar um judaísmo clandestino. Não é? E, portanto, a grande abertura a este fenómeno de Anocim, de pessoas que tinham que ir à igreja no domingo e que faziam de grande beatitude cristã, mas que em segredo praticavam as suas coisas, o seu judaísmo, em grande massa começa nessa altura. Começa quer em Portugal, quer depois onde os judeus portugueses, os cristãos novos portugueses, progressivamente vão saindo e se vão instalando, nomeadamente no Brasil. Obviamente, depois das viagens de Pedro Álvares de Cabral e todo o desenvolvimento da colonização portuguesa no Brasil. Uma das características é, se os judeus não podem sair, se os cristãos novos não podem sair, se lhes dão a oportunidade de saírem numa expedição marítima que até por acaso tem uma taxa de mortalidade enorme, porque são viagens muito perigosas, um judeu que está oprimido vai, não é? Uma boa parte das pessoas que iam nestas expedições, quer para a Índia, quer para o Brasil, eram judeus, uma outra boa parte eram criminosos, que lhes era dada a oportunidade de sair da prisão para ir e dizer, bem, se eu vou estar a minha vida toda na prisão e vou no barco, mas tenho a oportunidade de sobreviver, vou tomar a oportunidade, não é?
E, portanto, é nesta altura que começam um grande conjunto, uma grande presença destes refugiados portugueses, espanhóis, ibéricos, que levam em graus diferentes este judaísmo alternativo, se quisermos, que levam este judaísmo para a Itália, para o Império Otomano, para a Palestina, para a terra de Israel, para as colónias do Brasil, primeiro o Brasil e depois também as colónias espanholas, sobretudo mais tarde. E o que é que acontece aqui? Acontece que começa a haver uma diferença muito grande, e isto é algo que é muito importante, esta minha querida audiência, compreender como é que isto é visto do ponto de vista do judaísmo normativo, que é a primeira geração de pessoas que foram convertidas à força, ninguém tinha grandes problemas no judaísmo de os aceitar de volta. Havia alguns problemas, mas não muitos. Qual era o debate nessa altura? O grande debate que havia nessa altura é estas pessoas que foram convertidas à força deviam ter aceite a morte ou fizeram bem em se converter à força para salvar a vida. Esta questão é uma questão que é muito central na literatura talmúdica e na literatura rabínica e apresenta uma série de dificuldades na aplicação a este caso, porque há uma diferença muito grande, por exemplo, entre as conversões forçadas em Espanha, em Castelo e em Aragão, em 1391, que eu comecei por dizer que foi o princípio de tudo isto, e nessa altura, literalmente, as pessoas, foi-lhes dito, ou convertes-te ou morres. Uma parte das pessoas aceitou a conversão, outra parte das pessoas não aceitou a conversão e foi morta. Pronto. Grosso modo, metade, metade. É, digamos, a melhor evidência que nós temos, que terá havido cerca de 100 mil mortos e cerca de 100 mil judeus espanhóis que se converteram. Aceitaram a conversão à força. Foi-lhes dada uma opção. Repare, nas terras Ashkenazi, e esta é muito importante porque a posição Ashkenazi em relação a tudo isto sempre foi uma posição muito dura, que se reflete hoje muito na interação entre o povo de Israel, digamos, da corrente mais central e as correntes judaicas no Sim, muito influenciada por esta visão Ashkenazi. Na vivência Ashkenazi, eles nunca tiveram a oportunidade de ou convertes ou morres. Para eles, a alternativa foi sempre ou morres ou morres. Nunca lhes foi dada essa oportunidade. E, portanto, eles, quando eram atacados pelos cruzados e quando eram atacados por tudo isto na Alemanha, na França, na Europa Central e tudo isso, eles não tinham opção. Portanto, não tinham essa vivência, essa experiência de poder ter optado, de poder ter feito uma decisão ou outra. E, portanto, na mente deles, a única coisa que existe é aceitar o martírio, aceitar a morte. Depois, temos no extremo, portanto, temos dois extremos aqui. Um extremo é que é-lhes dado uma opção completa entre aceitar ou morrer, como é o caso de Espanha em 1391, a experiência askenazita, que não tem opção, é morreu ou morreu, e o que se passou em Portugal nesta altura com toda esta massa de judeus é no meio, que é, não lhes foi dada a escolha, não foram mortos, foram batizados à força. Ninguém lhes perguntou se eles queriam ser ou não ser. Ninguém lhes deu a opção, vocês querem morrer ou não querem morrer. Querem morrer ou querem se converter. Ninguém lhes deu essa opção. Foram batizados à força por definição. E depois de terem sido batizados, foram considerados oficialmente cristãos. Ponto final, parágrafo. Portanto, ninguém lhes pediu nada. Houve pessoas que recusaram isto e, como reação,
se suicidaram, temos imensas enfim, ilustrações de tudo isso, mas no geral não foi perguntado. E, portanto, do ponto de vista da lei judaica, quando se aborda, mesmo nessa altura, quando se abordava qual é o estatuto destas pessoas, ok? A maior parte dos Ashkenazi olhavam para as pessoas, os convertidos à força, olhavam para eles pura e simplesmente como traidores. Eu não vou adocicar as palavras, porque, como digo, pode-se adocicar, mas temos que perceber o que as coisas são. Para eles, eram traidores, ponto final, parágrafo. Deviam ter aceitado a morte. Okay. Dentro da tradição sefardita havia duas posições, tipicamente, que aliás continuam também até hoje, que é um dizer, bom, estas são pessoas que são que não são traidores, são vítimas, e como tal, sendo vítimas, têm que ser ajudadas e reintegradas e tudo isso. Eh, muito famosamente, usando as opiniões do grande Maimónides, do grande Rabi Moshe ben Maimon, que são opiniões muito anteriores a tudo isto, mas que a opinião dele que diz, é que se a pessoa for-lhe dada a opção entre morrer e aceitar a conversão, e a pessoa dizer eu aceito a conversão, a pessoa não está a cometer apostasia, não está a converter-se a outra religião. A pessoa, o pecado, entre aspas, que a pessoa está a fazer é mentir. A pessoa está a mentir. Não é? A pessoa não se está a converter, a pessoa está a mentir. E se está a mentir, pode perfeitamente mentir para salvar a vida. Não é pecado nenhum mentir para salvar a vida. Agora, cometer apostasia para salvar a vida já pode ser. Portanto, existe esta posição muito leniente, muito, enfim, muito compreensiva, se quiser, da situação. Mas também existe já visões muito mais duras, que são muito influenciadas, digamos, pelos próprios eventos iniciais em Espanha, que não deviam, de alguma maneira, são traidores porque podiam ter dito que entre conversão e a morte aceitavam a morte. Portanto, o que eu quero dizer com isto é que desde o primeiro momento histórico, que são estes 100 anos aqui, entre 1390 e 1490 e picos, estes 100 anos, o que se desenvolveu foi uma contradição muito grande dentro do povo judaico e dentro da literatura rabínica entre como é que nós vamos olhar para estas pessoas. Vamos olhar como vítimas ou como traidores? E reparem, eu não preciso de explicar que a nossa reação, partindo de uma premissa ou da outra, são completamente diferentes. Não é? Ora bem, isto em relação à primeira geração. Agora, reparem, para a primeira geração, ninguém, nem os Ashkenazi com posições mais radicais, ninguém punha em causa que estas pessoas eram judeus. Isso não estava em causa. Eram judeus que tinham pecado, mas eram judeus. E não havia nenhuma questão. A questão é, então e os filhos? Então e os netos? Então e os bisnetos? Ou seja, então e se não estamos a falar em 1490, estamos a falar em 1500, e 1510, e 1520, e depois 1600. Como é que é? Essas pessoas já são gerações, são os tais Bnei Anusim, que são os filhos dos Anusim, que já são gerações que não têm nenhuma ligação com o judaísmo, efetiva com o judaísmo, não têm nenhuma experiência de vivência judaica, já vêm muitas vezes de casamentos que acabam por ser mistos, ou seja, já nem é claro que do ponto de vista da lei judaica sejam judeus. E a questão é, para estas pessoas, para estes Bnei Anusim, se conseguir mostrar que, de acordo com a lei judaica, eles são judeus, isto é, de acordo com a linhagem matrilineal, são judeus, são judeus. Pronto, não há nada a dizer. Agora, a questão é, depois de 50 anos, depois de 100 anos,
Consegue-se provar alguma coisa? E, portanto, reparem, nós estamos a falar ainda no finais dos anos 1500, princípio dos anos 1600. Há alguns... eh, eh, há algumas outras nuances aqui que é importante mencionar. E como digo, isto tudo dá pano de fundo para compreender a complexidade das coisas, para nos permitir, por um lado, se nós nos identificamos com a causa judaica no sim, saber agir de uma maneira, desculpem a expressão, inteligente. E nós só conseguimos funcionar de uma maneira inteligente se soubermos o que a outra pessoa está a pensar. Soubermos qual é o pano de fundo e a experiência e o que é que vai, digamos, na experiência histórica da outra pessoa, neste caso do povo de Israel, do povo judaico no seu geral. E a nuance aqui que falha a muita gente entender, que é quando se fala em conversão forçada, a ideia é, mesmo Maimónides, que dizia, nós fazemos a conversão forçada, não estamos a fazer pecado nenhum, estamos apenas a mentir. Mas aqui atenção, porque há uma diferença muito grande. Imaginem, vamos dizer, eu, ok? Hum? Alguém chegava ao pé de mim e me dizia assim, ó, Shlomo, se não te convertes agora, a gente põe-te um tiro na cabeça. E eu dizia assim, ok, eu converto-me já, não se preocupem. Pronto, minto. Agora, isto em si não tem problema nenhum. De acordo com Maimónides e de acordo com as visões mais lenientes. Mas o que é que acontece amanhã? O que é que acontece depois da manhã? Eu vou continuar aqui a submeter-me a esta fachada de ser cristão por fora e judeu por dentro, ou eu vou-me embora e fujo daqui e vou para uma área, vou para uma comunidade onde eu possa continuar a ser o que sou. Há uma diferença muito grande entre o primeiro momento, que é aceitar uma coisa para salvar a vida, e depois continuar o processo. Porquê? Porque, olha, se calhar não me convém, porque eu não consigo vender a casa, ou não consigo vender o meu carro, ou se me for embora, perco não sei o quê, ou se fugir para não sei. Porque aí, se eu começar a ter estas considerações, eu não estou a pensar em salvar a minha vida, estou a pensar em salvar o meu dinheiro. O que é legítimo, mas já não estamos a falar em salvar a vida. E, portanto, eu continuar, através de 5 anos, 10 anos, 20 anos, a pactuar com essa situação, é a receita, em muitos casos, para me transformar aos olhos do judaísmo tradicional, transformar-me de uma vítima a um colaborador. E porque eu, no primeiro momento, fui uma vítima. Mas depois eu não fiz nada para mudar a situação. E obviamente muitos, mas muitos Anusim e Benem Anusim portugueses, espanhóis, fugiram, obviamente, mas muitos não fugiram. Não é? Até porque em muitos casos não podiam. Isto, agora, usando, eu quero vos dar alguns episódios, e mais uma vez correndo o risco de ficarmos muito nesta parte histórica inicial, mas acho que é muito importante perceber. Mas eu quero vos dar vários episódios que são naquele primeiro período de 100 anos que já vos dá uma ideia muito clara das dificuldades que existiam na reintegração dos Bnei Anussim na altura. Reparem, nós não estamos a falar no século XXI, nós estamos a falar no século XVI. A profundidade dos problemas que já havia na altura. Agora, vocês ponham isso com 500 anos depois e percebem o que é a dificuldade que existe hoje. Perceber essa dificuldade. Um exemplo. O rabino-chefe de Jerusalém,
até 1525, era o rabino Ibn Levi, Levi Ibn Habib. Uma família judaica, ibérica, portuguesa, famosíssima. O Rabi Ibn Habib, que, como digo, foi o rabino de Mor de Jerusalém, de 1505, mais ou menos, até 1525, grosso modo. Ele, durante a vida dele toda, ele nunca conseguiu ultrapassar o facto de que, dele, quando tinha 17 anos, ele estava em Portugal, ele tinha 17 anos no ano 1497, ele estava em Portugal e ele foi convertido à força e ele teve que fingir ser cristão até conseguir fugir durante 2 ou 3 anos. E ele depois conseguiu fugir, fugiu para a Itália, fugiu para o Império Otomano, tornou-se um rabino do maior gabarito, acabou por ir para a terra de Israel e tornar-se o rabino mor de Jerusalém. Portanto, não é um peixe pequeno, é uma pessoa de grande gabarito. E a ele mesmo, as circunstâncias, muitos dos debates, muitas das conversas que tinha, das discussões e de argumentos que teve com outros rabinos na altura sobre questões de lei judaica e tudo isso, eles nunca o deixaram esquecer aqueles anos de apostasia forçada. Um, Obviamente que o Rabino Ibn Rabir, ele também, dada a sua posição, também tinha toda a capacidade para dizer, epá, vocês, isto não faz sentido nenhum e é uma coisa que é completamente descabida, mas isso não invalida que outras, outros interesses, digamos assim, quer do mundo ashkenazi, quer do mundo sefardita também, outros interesses usassem este argumento para lhe dar pontapé na canela, passa a expressão. Pontapé baixo. Isto é um exemplo. Na comunidade de Safed, por volta dos anos 1560, mais ou menos, foi criada uma sinagoga em que, só para dar um bocadinho enfim, de informação sobre isto, na altura, estes refugiados todos normalmente as comunidades reintegravam-se ou na Itália, ou no Império Otomano, ou neste caso na terra de Israel, na Palestina, reintegravam-se baseado no seu ponto de origem. Por exemplo, se fôssemos a Itália ou o Império Otomano, ou no caso a Palestina, e neste caso a Safed, nós tínhamos várias congregações. Tínhamos a congregação de Lisboa, tínhamos a congregação de Barcelona, tínhamos a congregação de Coimbra, tínhamos de Évora. Portanto, tinha, enfim, muitas outras cidades espanholas. Portanto, eles agrupavam-se baseado nisso. E as comunidades, uma boa parte dos refugiados portugueses havia uma quantidade muito grande de refugiados portugueses, digo eu, desta geração, portugueses e espanhóis. Havia tipo 200 famílias nesta altura. 200 famílias, que era cerca de 1/3 da população judaica de Safed. E estas 200 famílias fizeram a sua sinagoga e tudo isso. E a sinagoga deles, que era uma sinagoga lindíssima e tudo isso, era conhecida como a sinagoga dos Baal Tshuva, a sinagoga dos penitentes. E era a sinagoga dos penitentes, porque todos eles eram retornados ao judaísmo, que eram, neste caso, muitos eram Bnei Anusim, eram filhos já ou netos, e ainda nessa altura eles formam uma comunidade que assume como identidade eles serem os descendentes e serem diferentes de alguma maneira. E eles assumem a diferença e as outras comunidades assumem também a diferença deles. Comunidades dos penitentes, da lei de Shuvah. Por acaso, é uma das sinagogas mais bonitas que havia na altura, mas não deixa de ser. Não deixa de ser. Na comunidade em Hebron, na altura, durante os anos 1500, uma boa parte das famílias que viviam em Hebron eram exatamente descendentes de Anusim, vindos da Península Ibérica, muitas vezes através da Itália, do Império Otomano e tudo isso.
E, portanto, a presença de sefarditas, Anusim e Bnei Anusim, na terra de Israel, era fortíssima. Aliás, contribui muito para o renascimento renascimento da presença judaica na terra de Israel. E criou-se ao ponto de, nas comunidades em Israel, que sempre foram vivendo ali em Israel, criou-se uma certa separação, digamos assim, entre as comunidades sefarditas e askenazi em Israel, durante estes anos todos, dos 1500, depois dos anos 1600 e por aí por diante, refletindo-se até ao princípio do século passado, digo eu, que era os judeus sefarditas olhavam para os judeus askenazitas como sendo uma cambada de ignorantes fanáticos, grosso modo. E desculpem a expressão. E os judeus askenazitas olhavam para os sefarditas como sendo muito fracos, muito frouxos, muito não de confiança, e portanto não se podiam casar uns com os outros. Não é? Há uma série israelita que, se vocês não viram, eu recomendo enormemente, porque é uma série maravilhosa, que se chama A Rainha de Beleza de Jerusalém. Eu não sei qual é o nome em português, mas em inglês é The Beauty Queen of Jerusalem, que é passado no início dos anos 90, 1900, ainda durante a presença otomana, mas no último período, e está à volta de uma família de sefarditas, e vê-se muito essa tensão. Aliás, é muito bonito porque o filme é falado em ladino quase todo, mas vê-se a tensão aí de, de que, por muito religiosos que os sefarditas fossem, os askenazitas não tinham confiança neles e achavam que era sempre muito fracos. O que significa que deixou-se durante o tempo uma grande. Portanto, o nome do filme é. E não é um filme, é uma série na Netflix, que eu não sei como é o nome em português, mas a tradução literal do hebraico e do inglês seria A Rainha da Beleza, a mais bonita pessoa de Jerusalém. The Beauty Queen. É, uh, como se fosse a Miss Jerusalém. Não sei qual seria o título, sinceramente não sei em português. Uh, e, ao mesmo tempo, saindo da terra de Israel, outros exemplos, por exemplo, na Itália. As comunidades de refugiados de Bnei Anussim em Itália eram comunidades muito identificadas, muito separadas, uma relação com a comunidade judaica, mas estavam claramente separadas, e nós já estamos a falar em meados dos anos 1500. Isto é, já havia 60 ou 70 anos, já havia duas gerações ou três que criavam uma distância. Por exemplo, os judeus em Veneza. Os judeus em Veneza viviam no gueto de Veneza. Os conversos, os Anusim, não viviam no gueto de Veneza. Viviam fora do gueto. Porquê? Porque eram oficialmente reconhecidos como cristãos e não tinham que viver no gueto. Ah, agora, reparem, eles começavam a criar congregações e começavam a criar instituições e estavam forçosamente separados dos judeus de corrente, enfim, de corrente maioritária ou normal, como quiserem chamar. E em Ancona, por exemplo, na cidade de Ancona, que é uma coisa muitíssimo interessante e muito trágica, na cidade de Ancona, no finais dos anos 60, houve uma, um ataque violentíssimo a estes Anusim que estavam a querer voltar ao judaísmo, e um número muito grande foram mortos, foram enforcados, foram assassinados. E um número muito grande, estamos a falar cerca de 30 deles. 30 e poucos. E nós sabemos os nomes todos deles e tudo. Enfim, uma tragédia muito grande. Mas o que é que isto significa? É que, mesmo nessa altura, estes Anusim e Bnei Anusim já estavam a viver numa terra de ninguém. O que é que significa isto? Significa que eles não eram bem judeus, digamos assim, porque
já tinham tido esta separação toda e havia toda esta institucionalização da separação, e por outro lado, eles podiam ser oficialmente cristãos, mas também não eram bem cristãos, porque se percebia perfeitamente que eles não eram cristãos. E, portanto, acabavam por levar de um lado e do outro, quer dizer, com toda a sinceridade. Acabavam por estar no meio, acabavam por não pertencer nem a um grupo nem ao outro. Agora, houve uma grande quantidade de judeus Anusim e Bnei Anusim que conseguiram voltar ao judaísmo tradicional, e temos muitos exemplos já nesta fase, e portanto estamos a falar 100 anos depois, ainda mais, destes acontecimentos, portanto 2, 3, 4 gerações a seguir. Temos muitos exemplos de pessoas que se tornaram bem famosas, a começar pelo o Rabino Menashe Ben Israel, o Rabino Abu Abda Fonseca, muito famoso no Brasil, Abu Abda Fonseca. Tudo isto foram produtos de famílias de Bnei Anusim, que conseguiram voltar ao judaísmo tradicional e pronto, e se ingrar e ter uma carreira fora de série, com todas as suas contribuições espetaculares. Mas por outro lado, também nesta altura, e eu digamos, talvez concluísse aqui este tipo de considerações, uh, já nessa altura havia uma tensão muito grande por outras vias. Porquê? Porque as comunidades, vamos por assim, depois de 100 anos de viver no seio de uma família que oficialmente tinha que ser católica e fazia tudo o que devia ser de acordo com os católicos, muitas vezes até com maior fanatismo para provar, para digamos, ter a Inquisição longe. Ok? O que é que uma pessoa nesta fase, o que é que uma criança criada neste contexto sabe do judaísmo? Muito pouco ou nada, e não só não sabe muito pouco ou nada, como o pouco que sabe é completamente deturpado, é completamente enviesado, porque eles não têm acesso nenhum à literatura judaica, o que têm acesso é ao Antigo Testamento. A única fonte que têm é na Bíblia cristã. Aliás, em Portugal desenvolveu-se muito esta ideia de ter a Bíblia cristã e pôr uma fitinha à volta do Novo Testamento para não abrir, isso nem abre sequer, e olha só para o Antigo Testamento, que não é a mesma coisa que a Bíblia hebraica, mas é suficientemente próximo, e, e essa era a única fonte. Mas, portanto, perderam toda a vivência histórica e legal do judaísmo como era entendido na altura. O que significa que muitas pessoas, nós temos casos de grandes figuras que conseguiram fugir de Portugal já nos anos 1600. E muitas delas não se conseguiram adaptar. Porquê é que eles fugiram de Portugal? Fugiram de Portugal porque queriam voltar ao judaísmo. Mas quando voltaram ao judaísmo, eles voltaram a um judaísmo que eles não reconheciam. Eles não sabiam que aquilo era o judaísmo. Não sabiam. Reparem, nós hoje temos o internet, nós temos tudo, e aliás é isso que facilita também toda a conexão deste fenómeno de Bené no cimo e tudo isto. Mas na altura não havia, quer dizer, e portanto as pessoas não têm nenhuma capacidade de saber coisa nenhuma, quer dizer, e quando, digamos, pessoas como Uriel da Costa, um grande caso, Uriel da Costa, um grande gênio, e Uriel da Costa vai para Amsterdão, ele não se consegue adaptar. Ele não se consegue adaptar. E não se consegue adaptar ao ponto de ele cometer suicídio. Ele suicidou-se. Porquê? Porque não aguentou o facto de ele não querer ser cristão e não ser aceito por cristãos, mas também não ser capaz de se integrar na comunidade judaica em Amsterdão, que era particularmente tolerante, ainda tem mais essa. Depois temos outros casos na mesma altura do Benedito Spinoza, do Baruch Spinoza, o grande Baruch Spinoza, o grande filósofo, que também da mesmíssima época, do meados dos anos 1600, 1650, mais coisa menos coisa, também refugiado de Portugal, família de portugueses, vai para Amsterdão também, e na volta acaba por começar a defender posições, e ele foi criado dentro das instituições judaicas e tudo, teve uma base, mas com toda a tradição de família e tudo isso, acabou por adotar posições que
na altura foram entendidas como não apropriadas e ele recusou-se a deixar de comunicar essas opiniões às outras pessoas e acabou por ser excomungado. Acabou por ser excomungado por a comunidade judaica e, interessante, depois acabou por ser excomungado pelos católicos também, de que provavelmente é de ser a única pessoa que eu conheço na história da humanidade que conseguiu ser excomungada por duas religiões ao mesmo tempo. Uh, mas, portanto, o que isto quer dizer é que nós temos, reparem, estamos apenas no meados do século XVII, agora, não é? Temos imensas situações de pessoas que não conseguem adaptar-se porque não são cristãos, mas que não sabem o que significa ser judeu. E isso é um fenómeno que se vê muito mesmo, muito, na presença dos Anusim e Bnei Anusim no período colonial, no Brasil. Aliás, esse é um período que seria muito interessante ver, em particular, depois o período da ocupação holandesa e depois, eventualmente, a expulsão dos holandeses e tudo que isso tudo criou de tensão. Mas, por exemplo, nessa altura havia uma separação muito clara entre judeus propriamente ditos e Anusim e Bnei Anusim. Por exemplo, uma das consequências foi que quando os portugueses reocuparam toda aquela zona, de Recife, Pernambuco e tudo isso, quando os portugueses reocuparam e, portanto, a Inquisição voltou à sua jurisdição, como os representantes, nós sabemos que a Inquisição propriamente dita nunca esteve no Brasil, mas como os seus representantes, eles, por exemplo, quem fosse judeu propriamente dito, podia sair, não tinha problema nenhum. Mas quem tivesse sido batizado era considerado cristão, católico automaticamente e não podia sair. Portanto, depois de portugueses ocuparem, reocuparem aquela zona, ficou-se com as famílias judaicas partidas ao meio. Porquê? Porque se calhar os pais tinham sido convertidos. Mas os filhos não tinham. Quer dizer, os pais tinham ainda, durante o resto da ocupação portuguesa, e tudo, tinham sido batizados e tudo isso. Mas os filhos não, durante o período holandês. E, portanto, os filhos podiam ir embora, mas os pais não podiam. E muitas vezes vice-versa. E muitas vezes um cônjuge podia e o outro não podia. Ou seja, nós podemos ir através de inúmeros exemplos em que a separação de facto entre estes dois grupos é uma separação que não é trivial, que não é superficial, que não é de agora, que não é. É muito profunda de uma maneira histórica e tem implicações e sempre teve implicações muito grandes. Ok. Nós podíamos continuar durante as próximas 5 ou 10 horas a falar de um assunto para o qual eu tenho uma paixão muito grande, obviamente, e é um assunto que é muito importante para todos nós, mas como foi dito para falar 45 minutos, vou só acabar aqui a ideia, para também poder responder às vossas perguntas. Repare, a questão em última análise é esta. Nós temos hoje em dia, um grupo muito grande e crescente de pessoas que sentem a centelha do judaísmo em si. Eu não sei o que é que isto quer dizer, mas também não interessa, porque, como eu costumo dizer, por comparação, se me perguntarem o que é que tu gostas na tua esposa? Eu, basicamente, a única resposta que faz mais ou menos sentido é dizer, olha, eu gosto dela, nem sei muito bem porquê, eu gosto de tudo, né? Se eu começar a dizer, porque tem os olhos muito bonitos, depois a questão sequer vai ser, então, mas tem os olhos muito bonitos e o resto não é bonito? Ou que é muito inteligente? É muito inteligente, mas é feia? Ok. E, portanto, no momento em que eu escolher um ponto, estou imediatamente a reduzir a dimensão da relação. E, portanto, eu tenho uma sensibilidade muito grande, uma pessoa dizer, que tenho ouvido muitas vezes esta expressão, dizer, eu sinto esta ligação ao judaísmo, não me perguntem porquê, porque eu não sei. É uma ligação. Eu gosto de azul. Porquê que eu gosto de azul? Eu sei lá porque é que eu gosto de azul. Gosto de azul porque gosto de azul. Quer dizer, é uma coisa está, digamos assim, no ADN da nossa alma. E portanto, é estas centelhas que estão no ADN da nossa alma que nós vemos
despertar e tentar uma ligação. Agora, o que é que nós temos que perceber? Temos que perceber que os termos, os termos da ligação, digamos, a ligação entre os dois grupos não é uma ligação entre iguais. Há uma assimetria muito grande entre os dois grupos. E eu, como comparação ao que eu estou a querer dizer, imaginem que eu vivo no Brasil, digamos, eu adoro o Brasil, mas eu não sou brasileiro. Eu até posso ter tido família brasileira, mas não sou brasileiro. Mas eu adoro o Brasil. Eu quero ser brasileiro. Se eu quiser ser brasileiro, eu vou ter que seguir as regras do Estado brasileiro. E há muitas opções, quer dizer, eu posso tornar-me cidadão brasileiro ou muitas vezes eu posso ir me adaptando cada vez mais e adotando cada vez mais a cultura brasileira, sem nunca chegar a ser brasileiro. E tudo isto são passos na tal ponte entre os dois grupos, na ponte que eu falo. É que, por um lado, temos que perceber que quem dita as regras, neste caso seria o Brasil, neste exemplo, mas por outro lado também perceber que existe uma ponte e que há muitas localizações na ponte onde podemos estar. Eu posso ser cidadão brasileiro, mas também posso exercer uma grande adoração e uma grande consideração pelo Brasil, nesta analogia que estou a fazer, sem ser cidadão brasileiro, exatamente, reconhecendo que, bem, eu não vivi ali, eu não compreendo bem a cultura, se calhar eu até gosto muito de caipirinha, mas isso, gostar muito de caipirinha não me faz brasileiro. Não é? Portanto, há muitos matizes aqui. E em tudo isto eu penso que é muito importante abordar as coisas com o coração nas mãos, abordar as coisas com um espírito de grande, da parte de quem se sente bem no sentido, com um espírito de grande emoção e de grande humildade, e o meu papel do outro lado é tentar que haja também um bocadinho mais de compreensão e de abertura do ponto de vista das comunidades judaicas tradicionais. Um, que é uma coisa que nem sequer falámos, porque é que todas estas questões existem, eventualmente poderemos falar depois, mas haver uma sensibilidade maior para permitir a quem queira expressar a sua alma de uma maneira judaica, e reparem que eu não estou a sair de querer ser judeu, expressar a sua alma de uma maneira que é consistente com o judaísmo, acho que faz parte da nossa obrigação facilitar isso. Facilitar. Um dos argumentos que eu tenho usado muito com organizações com que falo e tudo isto sobre esta questão é dizer: nós passamos a vida a falar sobre os antissemitismos. Nós temos aqui um grupo enorme de pessoas que são filosemitas, são amantes do povo de Israel. Porquê é que nós não damos atenção a essa gente? Porquê é que não damos e porquê é que não acolhemos de uma maneira ou outra? Porquê é que nós não nos focamos em desenvolver o filosemitismo em vez de estar obcecado só com o antissemitismo? Vamos criar e vamos desenvolver amigos do judaísmo em vários matizes, vamos abraçar quem nos abraça, não é? Bom, como digo, muito haveria possivelmente a dizer, mas eu vou ficar por aqui e aberto às vossas questões através do. Bem, quem quer fazer as questões, através do que o David queira perguntar. Chat. David, você vai ver ou quer que eu veja? O microfone está dando eco. Viram já? Hum. A mais bela de Jerusalém, Isabel. Pronto. Por enquanto não há pergunta.
Está me ouvindo agora? Estou a ouvir, sim. Pronto. Então, eu vou começar fazendo pergunta sobre a Convenção Ortodoxa, e, que é a Convenção Oficial de Israel, que foi feita em Jerusalém, e sobre as convenções reformistas. Por exemplo, nós estamos no Brasil e há o Guiler Israel, que praticamente obriga, que a pessoa tem que ir pela lei, fazer algum tipo de triagem até se conseguir uma conversão em Jerusalém, algo que isso não vai acontecer com a maioria dos alunos sim que querem judaísmo. Pela questão de estar em alguns lugares a monte. Então, mas tem outras opções, tem outros tipos de convenções, como reconstrucionista, como reformista, que não vai dar acesso a aliar. Então, o que é que o senhor pode falar sobre isso aí? Bem, eu volto um pouco à minha analogia sobre a ponte. A ponte. Ah, há várias maneiras e vários pontos da ponte onde podemos chegar. E reparem, na minha visão do judaísmo, na visão sefardita, na versão de Hassidut, o judaísmo não é preto ou branco, não é 0 ou 1, é uma matiz, é um contínuo, é um espectro, como dizemos, como se costuma dizer hoje, é um espectro. E portanto, não é tudo ou nada. Não é tudo ou nada. Aliás, muito poucas coisas na vida é tudo ou nada, não é? E, portanto, a primeira coisa que eu digo às pessoas é não deixem que esta obsessão com o tudo ou nada vos levem a não progredir, a não caminhar no caminho certo. Porque, ao fim e ao cabo, o fundamental de tudo isto é o caminho, nem é tanto o destino. Nós vivemos numa sociedade em que somos obcecados pelos objetivos, pelo destino. Mas neste tipo de coisas, olha, o que é. O caminho é mais importante, muitas vezes, que o próprio destino. O destino, em última análise, o destino final, digamos assim, é uma conversão, um retorno, que se quer dizer, enfim, que seja reconhecido por toda a gente. Vamos lá ver. Se eu, usando a minha analogia anterior, se eu quiser ser cidadão brasileiro, eu tenho que me tornar cidadão brasileiro de uma maneira que toda a gente do Brasil olhe para mim e diga: sim, senhor, ele é cidadão brasileiro. Naturalizado, mas é cidadão brasileiro. Portanto, seja reconhecido. Isto levanta imensas dificuldades, muitas delas teológicas, mas muitas delas também políticas, no mau sentido da palavra. Mas a vida é o que é. A vida é o que é. E o que nós temos hoje em dia é que as noções normais, as noções tradicionais, antigas, se quisermos, antigas, genuinamente antigas, ancestrais de conversão, esses padrões foram endurecidos enormemente nos últimos 100, 150 anos. Hoje em dia, uh, fazer uma conversão que seja reconhecida pelo Estado de Israel é relativamente fácil, relativamente, se vive em Israel, e é cada vez mais difícil de fazer noutros lugares. E reparem, os Estados Unidos é um país enormíssimo, é um país com uma comunidade judaica vibrantíssima e enorme, e é muito difícil fazer as coisas de tal maneira que sejam reconhecidos pelo Estado de Israel, do Rabinato de Israel. Porquê? Porque o Rabinato de Israel tem especificamente tribunais rabínicos com os quais tem acordos. E se a pessoa fizer a conversão com esses tribunais rabínicos, muito bem. Se fizer com outros tribunais rabínicos, mesmo ortodoxos, e muitas vezes até nem que sejam ultra-ortodoxos, não sei o quê, está sujeita a ter que ir através de um processo de escrutínio que pode funcionar ou pode não funcionar. Reparem, isto é uma coisa que é absolutamente dramática em países com comunidades menos fortes. Isto, se quisermos, países que ainda têm comunidades grandes. Vamos dizer a Suíça, a Alemanha, o Brasil.
São comunidades fortes, mas não são assim tão fortes que tenham tanta gente e tanta capacidade. Nestas comunidades em Portugal, torna-se virtualmente impossível fazer estas conversões que sejam reconhecidas pelo Estado de Israel. Nos Estados Unidos é possível. Noutros países em que haja comunidades maiores, imagino na Argentina, por exemplo, que é possível. Mas eu sei que no Brasil não é, eu sei que em Portugal não é, eu sei que em muitos outros países não é. Agora, reparem, num país, por exemplo, como Portugal, é possível a pessoa fazer uma. Não é fácil, ok? Mas não é impossível a pessoa fazer uma conversão ortodoxa que é reconhecida por todas as comunidades em Portugal, e se a pessoa não quer ir viver para Israel, não tem problema nenhum. Não é fácil, mas é possível. Da mesmíssima maneira, imagino eu que no Brasil as comunidades judaicas tradicionais têm, ortodoxas, digo eu, terão o seu processo que eventualmente farão esporadicamente conversões, esporadicamente. Sabino, Agora, em última análise, o que isto significa é que, ah, David, se você quer fazer pergunta, faça, senão é ponha o uma microfone no colocação, mudo, porque eu estou. Diga. desculpa, é uma colocação de que o Brasil foi proibido fazer qualquer tipo de conversão ortodoxa. Ok. Não tenho a menor dúvida, não tenho a menor dúvida sobre isso. Ah, não tenho a menor dúvida sobre isso, ainda que, bom, tenho dúvidas sobre o procedimento, mas não conheço, não vou falar sobre o assunto. Ora bem, e portanto, o que isto significa é que esse caminho mais certo, digamos assim, de reconectar, de religação, de religação, é muito mais difícil, e é algo que é sempre, ao ser possível, é sempre feito em termos individuais, não é em termos de grupos. Por exemplo, não é pessoas que vivem numa certa cidade que vão e querem. E isso está completamente fora de questão em onde quer que seja no geral. O que é que isto nos deixa? Deixa-nos numa situação um pouco muito sensível, que é em que eu me permito dar-vos duas respostas. Dar-me uma resposta como rabino ortodoxo, que, como tal, me obriga a dar uma resposta, mas dar-lhe uma outra resposta como ser humano e como judeu humano, uma pessoa. Não é? A primeira resposta é, de alguma maneira, imaginem o que é se eu quiser fazer, se eu me quiser fazer cidadão brasileiro, e eu, em vez de ir através dos tribunais federais e dos tribunais apropriados e cumprir as regras todas que o Brasil pede e exige, eu vou falar ali com um policial qualquer, ou com um advogado qualquer, ou com um juiz qualquer, e eu faço acordo com ele e ele diz: Pronto, você já está brasileiro. Bem, uh, eu posso ser reconhecido como brasileiro por alguma pessoa, mas certamente que o Brasil, no geral, e as situações jurídicas no Brasil, no geral, não me considera brasileiro, porque as coisas não foram feitas de acordo com a lei do Brasil. E, portanto, eu tenho que ter muito cuidado a quem é que vou pedir para me fazer cidadão. E esse é o grande perigo de conversões que não sejam ortodoxas, que acabam por não ser reconhecidas por muita gente. Reparem, as ortodoxas acabam por ser sempre reconhecidas, mesmo que possa haver problemas em Israel, são sempre reconhecidas universalmente em todo o mundo, ou seja, uma conversão ortodoxa é reconhecida por todas as comunidades ortodoxas, reformistas, conservadoras, liberais, chama o que quiser. Toda a gente reconhece a conversão ortodoxa, mas, por exemplo, uma conversão
com o Massorti, que é com o movimento conservador, com o conservativo judaísmo, o Massorti, não é reconhecida pelos ortodoxos, mas é reconhecida pelos reformistas, e as conversões reformistas e liberais não são reconhecidas nem pelos conservadores, nem pelos ortodoxos. Portanto, estar a fazer conversão que depois não é reconhecida por metade das pessoas como digo, a menos que uma pessoa vive numa comunidade muito grande em que pode fazer a sua vivência ignorando tudo o resto, aí tudo bem. Mas torna uma situação muito delicada. Esta é a minha resposta como rabino. A minha resposta como ser humano e como judeu que fala com o coração mais do que com a cabeça é dizer, imaginem, dá um exemplo, imaginem que um filho meu vinha falar comigo e me dizia, o pai, eu tenho fome. Eu tenho fome. Vocês acham que eu ia dizer à criança, filho, eu não tenho filé mignon, eu não tenho carne da melhor para te dar e, portanto, olha, não há nada a fazer. Ou eu dizia, eu não tenho bom comer para te dar, mas eu tenho aqui um arrozinho, tenho um feijão, tenho uma coisa de pobre, tenho um pão com bolor e eu dou. Está a ver? E, portanto, o que a minha reação num caso deste é com o tipo de intensidade emocional, intelectual, com a expressão da alma da pessoa. Se a pessoa não consegue comer, não consegue ter acesso a carne especial de filé mignon, a pessoa come pão com bolor. E como pão bolor já mata um pouco da fome, já resolve. Pode não resolver o problema também, mas já resolve um bocadinho. E, portanto, eu como digamos, ser humano, e tirando, digamos, o meu chapéu de rabino ortodoxo, eu digo, se não podem fazer uma, façam a outra, porque pelo menos já dá uma certa ligação, pelo menos já é um passo no caminho, é um passo na ponte. Não, não chegaram ao fim da ponte, mas se calhar chegaram ao meio. E chegar ao meio é melhor do que estar no princípio. Agora, temos que ter a noção que essas alternativas só nos levam até ao meio da ponte, não nos levam até ao fim. Mas é essa a minha atitude em relação a isso, não? Ah, Rabino, mais perguntas, David? outra pergunta é o seguinte: hoje no Brasil tem um movimento que está cada vez mais ganhando expressão. Eu acredito que, não sei, mas acredito que seja só aqui, não tenho certeza, chamado Bnei Noach. Então, um grupo de judeus ortodoxos, eles têm montado organizações com 800, com 1.000 pessoas, Bnei Noach, onde elas são obrigadas a guardar as leis noéticas e, na sua visão, acha que isso reduz a, o Bnei Anussim ou ajuda o Bnei Anussim? Porque aí, na instrução deles, quem é Bnei Noach, qualquer um pode ser, um chinês, um japonês, um indiano, alguém que não tem É, proteção. repare, isto é assim. Ah, a relação entre Bnei Noach e Bnei Anussim, ah, para comparação. Ok. Em primeiro lugar, de onde é que vem a ideia de Bnei Noach? Vamos, porque isto é um aspecto que é bem importante. No judaísmo, no judaísmo, todos nós, humanidade, temos relação com Deus. A relação com Deus não é exclusivo dos judeus, toda a gente tem relação com Deus. Perdão, de acordo com a Torá, os judeus têm uma relação que obriga a um certo tipo de mandamentos, e de acordo com a Torá, os não-judeus têm uma relação com Deus que obriga a um certo número de mandamentos, que são as 7 leis de Noach. Ok? E, portanto,
De um ponto de vista teológico judaico, um judeu tem que cumprir as leis da Torá, que são próprios dos judeus, os mitzvot, e a humanidade no geral, nós não precisamos, não queremos, não forçamos, não esperamos, não desejamos, nem tentamos que a humanidade se converta ao judaísmo. O que nós queremos é que a humanidade assuma como características suas as 7 leis de Noé. O que é que significa? Que sejam Bnei Noach. Muitas das pessoas são Bnei Noach sem o saberem, porque adotam esse tipo de atitude. Há outras pessoas que tornam-se Bnei Noach mais formalmente para terem uma ligação maior com a comunidade judaica. Mas ser Bnei Noach é o equivalente a dizer: eu não sou judeu, eu sei que não sou judeu, eu sei que não quero ser judeu, mas quero seguir as regras do Deus, do povo de Israel, do Deus da Torá, e, portanto, como gentio, eu vou seguir essas regras e seguir as regras como... Ok, e isso é ótimo, é excelente, e digamos, há um movimento crescente em todo o mundo disso, de pessoas que querem ser justas, sem necessariamente quererem ser judeus, mas que querem ser justos de acordo com a perspectiva judaica, e isso é que é um Bnei Noach. Mas reparem, a premissa do próprio Bnei Noach é dizer: eu não sou judeu. E não quero ser judeu, não preciso ser judeu. Quer dizer, é uma afirmação que não é feita explicitamente, obviamente, mas é uma afirmação que está subjacente a isso. Ora bem, para muitas pessoas que se identificam como Bnei Anussim, a constatação de que começa a conversa por dizer eu não sou judeu, mas isso imediatamente derrota o objetivo principal, que é a pessoa conectar-se mais ao judaísmo dessa maneira. E, portanto, a maior parte das pessoas que eu conheço que têm interesse, que se identificam como próximos do judaísmo, como têm esta ligação emocional, histórica, o que quer que seja com o judaísmo, a maior parte dessas pessoas tem uma reação muito negativa quando percebem o que é que o Bnei Noach é. Deixa-me dar um exemplo que é um exemplo que faz o ponto exatamente que eu quero dar. E é um exemplo que eu observei. Isto deverá ter-se passado no meados dos anos 1980, portanto já é há muito, muito tempo. Houve deu um anúncio, marrando, como nós lhe chamávamos na altura, de Belmonte, que foi para Israel e viveu em Israel, e esteve em Israel durante muito tempo, e a certa altura foi a um tribunal rabínico para, digamos, fazer a sua teshuvá, fazer o seu retorno e tudo isso. Tudo bem. Ele, quando saiu do mikvah e quando estava, digamos, para completar o processo, e eu isso não estava, mas é o que me disseram que se passou, alguém do tribunal rabínico lhe disse: bom, agora, a partir deste momento, tu já não és cristão. E a resposta desta pessoa foi: se isso é o que vocês pensam de mim, que eu sou cristão e agora deixo de ser, então eu não quero fazer isto. E não fez. E não fez. Ele estava ao pé do mikveh. E disse: isso é ofensivo. Isso é não perceber o que é que eu sou. E se não percebe o que é que sou, eu não quero ter. Portanto, isto dá-vos bem a ideia do tipo de sensibilidade que pode haver e porque é que, digamos, o Bnei Noach não é particularmente popular entre Anusim e Bnei Anusim. Ou só é popular quando não percebem o que é que se está a tratar. Não é? Felizmente no Brasil está sendo bem popular porque alguns rabinos, que inclusive tiveram um problema aí porque o Rabad se posicionou ao contrário, e eles montaram um grupo muito forte no Brasil, com mais de 1.000 pessoas, e, ao meu ver, tem ofendido a questão do sim, em todos os aspectos, né? Bem, Foi mas uma boa isso resposta. eu não conheço a situação, mas é o que eu digo, não é? É.
Rabino, muito obrigado por sua presença. Já são 20, 21h20. Já Sim. extrapolamos o Oh, horário. David, eu sugiro o seguinte, porque eu tenho a certeza que muitas pessoas ficaram com perguntas em aberto. Por favor, dê às pessoas o meu e-mail, o meu endereço de e-mail, para permitir às pessoas, se quiserem, dirigirem-me a mim as questões que tiverem. eh, portanto, o meu e-mail, eu se calhar até posso pôr aqui no chat, deixa cá ver, em vez de estar a dizer. Portanto, o meu e-mail é Pode passar aí. é, rod.org. Portanto, é shlomo@chabadovia.org. Pronto, é isso. Estejam completamente à vontade para me enviar as vossas perguntas que não conseguimos responder e, obviamente, sem querer monopolizar coisa nenhuma, estou também ao dispor da Associação dos Amigos da Torá para qualquer outro evento no futuro em que seja útil a minha presença para discutir o que quer que seja. Portanto, muito obrigado pela oportunidade, não é? Obrigado a todos vocês. Obrigado, Rabino. Até a próxima, pessoal. Tenham todos uma boa noite. Laila Tov. Shalom, shalom. Tchau. Obrigado. Obrigado. תודה, לילה טוב. תודה רבה.